Sejam bem-vindos a mais um programa que ajuda você a empreender na vida. Empreenda mais. Hoje eu converso com Luciene Gatti, que trabalhou mais de 20 anos numa grande empresa de cosméticos e beleza, que a gente conhece muito, que é a Natura, e hoje ela é consultora para grandes marcas. E eu estou feliz porque eu vou conversar sobre um assunto que eu falo sempre, desde que a gente começou a Empreenda Mais, que é você empreender em qualquer lugar, independente de abrir uma empresa ou não. Você não precisa, para empreender, você não precisa abrir um CNPJ, você não precisa abrir uma lojinha, você não precisa abrir uma empresa. Você deve ser um empreendedor na própria, sendo CLT, sendo um colaborador, trabalhando junto com a marca e a empresa que você está no momento. E foi isso que ela fez por mais de 20 anos, empreendendo. É assim que eu te leio, empreendendo dentro da Natura. E hoje, com essa expertise toda, dando consultoria para grandes marcas. Porque é isso, uma pessoa que trabalhou, quando a gente fala 20 anos, a gente vê a mudança do mercado. Se for falar de 10 anos para cá, foi fulminante, né? E você começou muito jovem também lá. Sim, né? Eu entrei estagiária, menina, uma carreira que eu tenho muito orgulho. E aí dá para contar assim, você começou como estagiária, foi para que setor? Eu comecei com sustentabilidade, um olhar mais de responsabilidade corporativa, e olhando comunicação também. Que é a base deles, né? Exato, então falava muito de toda essa questão do ambiental, do social e também de como você leva isso para o consumidor. Que, aliás, foi uma das primeiras empresas no Brasil a falar isso. Exato. E não só falar, né? Pôr em fazer, prática, lógico, né? Digo que muita gente... Falar com o branding Exato. deles, né? Então, assim, ter propriedade para Sim. você falar e realmente para trazer essa mobilização. Acho que o mais legal desses temas é que você vai causando um efeito manada, Sim. né? Então, você vai trazendo mais pessoas para isso. E vai educando as pessoas. Muito. Ela foi responsável por educar a gente. Sim, muitas sim. coisas que ela levava. E eu acredito que isso seja realmente o propósito de uma empresa. Não só falar, eu faço isso ou aquilo, eu vendo isso, aquilo, eu facilito a sua vida desse jeito ou daquele, mas educar a gente de o porquê que ela faz isso e aquilo e está indo para que caminho. Ela nos ensinou muito. E essas partes, como eu falei, você, 20 anos, passou por não só nessa crescente de um profissional dentro de uma empresa, mas de revoluções no mercado. Exato, exato. E muito sempre pautado por entender melhor o consumidor. Então, eu também tinha muito isso dentro de mim, de sempre querer aprender mais e querer entender melhor como as coisas funcionam, como o consumidor está pensando. Então, eu acho que isso, junto com uma empresa que te dá a abertura de inovar, você ter esse comportamento, igual você falou, você não precisa abrir a lojinha, né? Abrir um negócio. Você pode levar esse olhar de inovação, de empreender para qualquer lugar que você esteja. É um comportamento, é um mindset, é uma forma que você pensa. Então, trazer esse comportamento para dentro da sua vida, seja nos seus negócios ou não, pode ser um catalisador, pode trazer assim muitas coisas positivas. Você consegue fazer coisas novas, você consegue transcender o básico, sabe? Então, você consegue realmente tocar de uma forma diferente o consumidor ou a proposta de negócio que você está querendo fazer também. Então, acho que esse é sempre o olhar. Não adianta só você olhar a empresa e falar, é uma empresa inovadora, etc. Se a pessoa não tiver esse espírito dentro dela, você pode estar na empresa mais inovadora do mercado, a sua carreira vai ficar estagnada. Então, não é a empresa que faz a sua carreira, é você que faz a sua carreira. Então, você também está ali pedindo, buscando fazer diferente, inovar, é essencial, é primordial para que realmente as coisas aconteçam. Nada cai do céu, né? Nada cai do céu. E hoje você trabalha como consultora nessas grandes empresas, justamente também na expansão delas, Exato. Também no posicionamento de mercado, no estudo de mercado. Exato. Depois aí de 20 anos de carreira e entendendo o que funciona para uma grande empresa, né?
pessoal fala, mas nossa, você trabalhava numa grande empresa com grandes orçamentos, tinha muito dinheiro. Então, eu tive a oportunidade de dentro de uma grande empresa, começar um negócio do zero. Então, e aí eu tive que aprender o que da grande empresa, das estratégias de sucesso, eu posso tirar de aprendizado para levar para um pequeno negócio, para um negócio que está começando. Então, o que é? Explica. Tem vários pontos. Um dos pontos é, o pequeno negócio geralmente está muito focado ali no curto prazo. Então, ele olha só o curto prazo, ele esquece de olhar o longo prazo, ele esquece de olhar o consumidor, ele esquece de entender a experiência. Então, quando ele começa a olhar melhor a estratégia, começa a trabalhar mais o planejamento das ações, não adianta você pensar no Dia das Mães uma semana antes do que você vai fazer. Não adianta você pensar na Black Friday uma semana antes e querer acontecer. Não, você precisa planejar isso da melhor forma. Porque só planejando com antecedência, você consegue estabelecer parcerias legais, você consegue fazer uma estratégia que case mais com o momento do consumidor. E conecte com o que ele quer. Exato. Conexão. Você trouxe a palavra essencial. Hoje, as empresas que mais conseguem prosperar são as que realmente conseguem se conectar com o consumidor. E é conectar em termos de comunicação, é conectar de você conseguir oferecer o produto certo na hora certa. E se você não olhar para ele e não entender o momento que ele está, você não vai conseguir fazer essa conexão de uma forma legítima. Até às vezes consegue. No curto prazo, às vezes você consegue fazer ali, mas você não consegue levar isso adiante. Então, acho que é um olhar que hoje, às vezes, o pequeno empreendedor acaba esquecendo de fazer esse planejamento, ou não só esquecendo, né? Na correria, etc., vai deixando isso para lá. E esse é o grande pulo do gato, realmente, das grandes empresas e que dá para fazer no pequeno. E eu pude viver isso na prática. Sim. Pegar todas essas ferramentas de marketing, de branding e levar para um pequeno negócio e falar assim, olha, isso dá certo, isso ajuda você a ir adiante. Mesmo porque esse exemplo que você tinha lá atrás, dessa empresa grande, ela começou pequeno. Exato. E aí ela passou por esse processo também. E outra coisa, ela veio no estudo do mercado. É isso. Porque a gente vê e tem histórias, Blockbuster, Sim. Kodak, grandes empresas que eram líderes do mercado, absolutas, né? Absolutas, e não enxergaram o mercado, não enxergaram o que o público queria e para onde ele estava andando e migrando. Exato. E se interessando, porque não é só, eu sempre brinco aqui, quando a gente fala de empreendedor, tem a dor no nome, que é justamente a nossa função, é solucionar essa dor, esse problema, isso. Enfim, mas tem muito do entretenimento, que também é uma necessidade do ser humano de viver bem, seja ele na beleza, consumindo cosméticos, que o Brasil é um dos primeiros no ranking de consumo de cosméticos. Maior mercado do mundo. É impressionante. E de entretenimento, de tudo que é saudável para a nossa mente. Sim. Se você não estiver olhando para onde está migrando, você vai. Independente, não existe estabilidade numa empresa. Sim. E você falou uma frase que eu acredito muito, né? Então, o grande já foi o pequeno. Eu digo uma coisa que, assim, o grande, né, o líder de mercado é o pequeno empreendedor que não desistiu. Sim. E mais de não desistir, ele não desistiu, ele investiu no negócio dele, ele olhou a estratégia, ele olhou o consumidor, ele entendeu os movimentos do mercado e ele foi conduzindo esse jogo sem ficar simplesmente olhando ali para o umbigo dele, só para ali, sabe, aquele microcosmos ali. No balcão dele. Ele abriu o olhar, ele foi entender o que estava acontecendo ao redor e isso faz dele um comerciante, um empreendedor diferenciado. E eu vou buscar uma palavra que você usou, uma expressão que é o mindset, que hoje a gente vê muito agora com esses gurus da internet, falam muito, mas é fundamental. Mindset quer dizer mentalidade. Exato. Se você tem uma mentalidade, aí a gente vai entrar naquela questão da mentalidade rígida, a mentalidade flexível. Se você tem uma mentalidade rígida, aí vocês vão ter que pôr no Google e saber o que é uma mentalidade. Não, eu vou buscar uma pauta para vocês, para a gente falar só de mindset, a diferença de mentalidade rígida e mentalidade flexível. E
Porque isso determina essa mobilidade dela, Sim. essa visão dela. Se você tem uma mentalidade rígida, fixa, é muito difícil você olhar o além, você olhar com amplitude, você olhar além do seu umbigo. Exato. Quando você tem uma mentalidade flexível, aí os problemas são outros, você não delirar em cima disso. Mas você acredita que isso pode ser determinante? Todos esses fatores que você falou agora, anteriormente, eles são fundamentais. Mas você acredita que uma mentalidade rígida, o mindset, ele pode determinar o quanto ele pode crescer, esse empreendedor? Ele acaba prejudicando. O que eu digo é assim, ninguém nasce, né, mesmo com uma carreira longa, você não tem todos os skills, todas as habilidades, você não consegue dominar tudo. Sim. O segredo, eu acho, de você, às vezes, ter humildade e até abertura de você olhar e falar assim, olha, eu não consigo dominar tudo, mas eu vou buscar profissionais, eu vou me cercar de pessoas que vão me auxiliar e vão atuar principalmente num ponto cego. Sim. Quando você está, né, muito imbuído, ali, muito dentro de uma situação, né, você acaba olhando assim fixo para aquilo e você perde essa visão periférica, você perde essa visão do todo. O olhar, sair do corpo e olhar para a sua empresa. Então, às vezes, uma pessoa de fora, ela consegue olhar exatamente como você falou, olhar mesmo de longe, de cima, por outras... E aí, já com isso, ela vai te dar um diagnóstico, uma visão muito mais ampliada. Então, assim, se já tiver essa abertura de entender do tipo, putz, eu preciso de ajuda, isso aqui vai me ajudar, isso já vai ajudar muito, né? Então, agora, se realmente esse mindset for um pouco, né, essa mentalidade muito, não, eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém, eu me basta, eu que entendo do meu negócio, etc. Tal, aí sim, de todos os negócios que eu já conversei, empreendedores, fica mais difícil. E não é que não vai conseguir fazer mudança, às vezes até consegue, mas demora mais e o custo, até financeiro, é muito, muito maior, sem falar no desgaste, né, que você acaba tendo de querer levar tudo, o empresário, né, super-herói, né, eu faço tudo, eu sei tudo, não sei o que, não sei o que lá, não preciso de ajuda de ninguém, e aí você vai chegando num ponto que daí, às vezes chega num ponto que você, quando quer pedir ajuda, às vezes dá para reverter, tem casos que não dá mais para reverter. Ou infarta. Que pode. Às vezes eu penso que eu vou infartar em algum momento. Então tem a vida pessoal, né? Porque é muito sobrecarga pra gente. É muita sobrecarga. São muitos detalhes que a gente tem que olhar e realmente o mercado mudou. Não era mais aquela padaria que você tinha o balcão e você tomava conta daquilo e tinha o seu fornecedor certo. Isso eu estou dando exemplo de padaria, mas isso... Qualquer coisa, uma loja de roupa, hoje, com a realidade online, se você também não estiver na internet, sua empresa está morta. E aí, quando você migra para a internet, também o físico e a internet, é uma outra empresa. É uma outra empresa, é uma outra equipe, é uma outra estratégia, é uma outra gestão, é um outro olhar. Novas habilidades. É mudança muito mais rápida do que no físico. Então, tem que se pensar realmente se você quer empreender. Empreenda, brinco. Eu sempre falo empreenda porque não sei se eu posso dar esse conselho, mas para mim é o que me faz mover, sabe? É uma delícia, né? É o que me faz... E empreenda dentro de uma empresa, que aí você vai ter um outro sentido também para ir trabalhar. Você vai ter um outro sentido para levar... visão e sonhos para sua família, para sua casa, e o seu gestor, não gosto da palavra patrão, mas o dono da empresa, ele vai te olhar com outros olhos também. Sim, se ele for uma pessoa que tem essa mentalidade de crescimento, de mentalidade mais flexível, ele vai querer trazer você com ele, porque a gente consegue identificar isso, a gente consegue identificar muito rápido, não adianta, eu não vou mas tem cargos que não dá para você ter mentalidade rígida. Não dá. E tem outros cargos que vão ficar ali porque a gente sabe que a pessoa só vai fazer isso pelo resto da vida. Eu vou para o intervalo e na volta eu quero saber da Luciene quais os erros. Porque essa coisa toda é muito bonita, tudo lindo, mas quais os maiores erros que os pequenos empreendedores
cometem, ela vai mostrar isso pra gente. Combinado. De segunda a sábado, 7h20 da noite, Jornal da Band. Para ter um novo panorama na sua vida, você tem que voar alto. E para isso, a Âncora Construtora criou e lança agora para Santos, um presente para Santos, o Panorama Santos, um novo empreendimento. São 2 e 3 dormitórios, uma suíte, varanda gourmet e naquele ponto desejado em Santos, Canal 3, perto de escolas, de universidades, do VLT, com uma área de lazer com mais de 20 itens. É um clube para você no melhor ponto da cidade e com a construtora que é referência de credibilidade aqui na nossa região. E também todo ele um showroom criado pela arquiteta Carla Felipe. Morar bem em Santos agora tem um novo endereço e tem um novo nome, que é o Panorama Santos. Hoje eu converso com Luciene Gatti e ela vai nos ensinar agora, preste atenção, caderninho na mão, o que não fazer. Quais os erros, os maiores erros que os pequenos empreendedores, que hoje também é a realidade dela, ela trabalha desde os grandes até os pequenos, então isso é legal que ela traz a expertise dela para os pequenos e modela, que isso é importante, essa modelagem. Quais os maiores erros que o pequeno empreendedor comete, Luciene? Vamos lá. Quem sou eu, né, para ficar dando lição para o empreendedor? Porque eu acho que o empreendedor, ele é uma escola em si, né? Então, todo empreendedor, ele tem a capacidade de ensinar muito, porque eles são grandes conhecedores do negócio deles, do dia a dia. Então, é difícil você vir de fora e dar opinião. Mas eu acho que tem algumas dicas, e aí eu peço licença dos nossos empreendedores, que podem ajudar eles a conduzir melhor os negócios, né? Uma delas, que a gente falou um pouquinho antes, mas que eu queria reforçar bastante. Não ter só uma visão do curto prazo. Então, sair do curto prazo da história de olhar só ali a semana, o dia, e não conseguir pensar no planejamento do ano do seu negócio. Aí eu vou interromper dela e fazer o quê? O advogado do diabo, como a empreendedora pequenininha. Problema é que os pequenos empreendedores, você deve ouvir isso, vendem o almoço para comer no jantar. Exato. E aí, quando a gente vê tudo isso, que é lindo e maravilhoso, a gente fala, como se amanhã eu tenho que pagar a conta de luz? Como se vai vencer o aluguel? Porque isso é uma realidade. É uma realidade. Eu ouço bastante isso. O olhar tá tudo certo, pensar no curto prazo, e o empreendedor precisa pensar no curto prazo. Mas tem algumas funções do seu dia a dia, do curto e do curtíssimo prazo, que você tem que aprender a delegar. Esse eu acho que é o segundo ponto que eu já vou emendar. Porque fazer o curto prazo, a coisa mais operacional, você ainda consegue pessoas para que você treine e traga esse olhar. Essas pessoas que você vai treinar para fazer o curto prazo e para te auxiliar ali nas coisas mais operacionais, você vai delegar. Quem vai pensar no futuro do seu negócio? Você consegue delegar essa função? Não, o sonho é seu. Exato. O sonho é meu. Então, por mais que, se você fica aprendendo Sim. todo o seu dia, toda a sua atenção a operacionalizar Sim. o negócio, só olhar o curto prazo, que é uma função que você ainda consegue delegar ou consegue ter algumas formas de controle para que você se afaste um pouco, o longo prazo ninguém vai fazer. Então, pensar no qual é o próximo passo do seu negócio, estudar o mercado, estudar a concorrência, avaliar melhor o que está acontecendo. A gente citou, né, a Blockbuster, né? Você vê líderes sozinhos do mercado e perderam o olhar que o streaming estava crescendo, cada vez mais crescendo, e não fizeram nada. Então, assim, é da liderança esse Elas papel. podiam ter sido a Netflix de hoje. Poderia. Porque já tinham toda a expertise, já tinham o mercado na mão deles. Poderia. E perderam isso. Poderia. Então, assim, e quem que vai olhar o futuro do negócio? É a pessoa ali operacional? Não. É a liderança. Porque se você for ver, até pela Natura, que é um exemplo, quando abriu
a facilidade de a gente comprar produtos de fora. Imagina, hoje a gente vai na farmácia, a gente compra grandes marcas que antes a gente tinha que viajar para trazer. Exato. E mesmo assim, ela continua ganhando mercado. Sim, sim. Então, assim, você tem que ter esse olhar de estar sempre atento e reinventando o seu negócio. Então, assim, olhar mais o longo prazo, e não quer dizer que vai deixar o curto. Um outro olhar, aprender a delegar. O pequeno empreendedor acha que só ele sabe Demorei fazer. muito para aprender, agora eu só delego. Ela falou, como você tem 7 negócios? Exato. Então, e para crescer, às vezes, você vai precisar largar algumas coisas para você conseguir buscar outras. Ela perguntou ainda, mas você dá conta de tudo? Não. Não, tá tudo certo. Né? E tá tudo certo não dar conta Sim. de tudo. Mas daí você tem que formar e outro lado, você fala assim, mas como eu vou delegar? As pessoas não vão saber, não vão fazer. Outra parte, que é o quarto ponto que eu vou destacar, é essa questão de formas de mensurar o seu sucesso. Então, assim, você precisa ter indicadores, você precisa olhar os números, você precisa ter essa... Às vezes o pequeno empreendedor não tem esse comportamento de acompanhar indicadores, acompanhar resultados, para poder ver a saúde do seu negócio, como as coisas estão andando. Então, esses 4 pontos de olhar mais o longo prazo, delegar mais, então ter indicadores, são pontos assim que, se eles já fizerem essas mudanças, isso ajuda, né, mitiga essa questão dos erros. Eu não gosto de falar de erros, porque falhas, né, tropeços que a gente diz, Necessidade. Né? Necessidade. Exato. Isso é lógico que falando assim parece fácil. Não, não é fácil. Eu me coloco aqui como esse pequeno empreendedor. Só que a gente, tendo isso na mão, essa informação que a Luciene nos traz, já fica, parece que não, mas abre a nossa visão. Fala, nossa, é verdade aqui, nossa, eu vou dar mais atenção aqui. Não dá para fazer tudo de uma vez, mas essa visão ela é importante. Sim. Agora, quando desistir? Eu acho que, primeiro, tem um olhar de avaliar tudo que já foi feito antes. Então, o quanto você está absorvendo os aprendizados e evoluindo a partir dos aprendizados. Então, você está fazendo as lições aprendidas do seu negócio? Você está avaliando os números do seu negócio, a saúde do seu negócio? Por que eu pergunto isso? Porque tem aquela coisa, qual a diferença de persistir no seu negócio e não desistir, porque é o seu sonho, porque você colocou tudo ali, ou ser claro e falar, não deu certo, não vai dar certo. Como eu sei que está na hora de desistir, que eu não gosto dessa palavra. Nunca nenhum projeto meu eu desisti. Mas eu também me questiono isso. Acho que tem muito essa questão de... Acho que é muito individual. Cada um tem o seu limite, até onde eu consigo ir. Tem uma ponderação, né? Nós somos um ser humano único. Não existe essa coisa do profissional, do pessoal. Não, então, assim, a gente já falou aqui várias vezes. Então... Até na hora que a gente fala de skills, é a mesma coisa. Exato. Você não consegue. Não dá para separar. A contratação de um profissional aqui, se ele, das habilidades, não, ele tem uma habilidade, mas ele não é um bom ser humano, então não adianta. Então, esse olhar, antes de desistir, eu faria realmente uma avaliação do quanto que você tem evoluído, tem feito lições aprendidas, como estão os números do seu negócio, como que isso tem ido no decorrer. Mais uma avaliação da sua vida pessoal física, pessoal profissional, o quanto isso está agregando, o quanto é momentâneo ou vem se tornando uma coisa repetidamente, sabe, que não para, né, que não acaba. E antes de tudo, eu sempre aconselho, peça uma visão externa, às vezes não só uma, duas, porque como a gente falou antes, né, o fato de você estar ali no meio daquele turbilhão, você não vê pontos cegos, você não vê coisas que às vezes são simples de atuar. E às vezes até você não vê o potencial crescente que é o seu negócio, porque você só está no problema. Isso. Quando você traz um olhar de uma pessoa que já tem essa experiência, ela pode, por conta dessa experiência dela, falar, olha só, e você, nossa, e quando isso acontece, gente, parece tirar as mochilas das nossas costas. É isso.
E é tão leve, é tão bom que fala, cara, não. E outra coisa, quando você divide, você vê que o outro passou por isso também. Exato. E passa por outros problemas. Aí você enxerga lá na frente, não. Então, a hora que eu crescer, eu vou ter esse problema. E entender que a gente vai ter problema sempre. Sempre, sempre, E que sempre, não existe sempre. estabilidade. Não existe uma linha. Ah, eu quero estabilidade. Você está pedindo para morrer. Não existe essa linha aqui. Tanto é no eletrocardiograma, né, no negócio. Tá vivo, tá assim. É a mesma coisa a empresa. Tá viva, ela tá assim. É isso aí. Porque se ela tiver aqui nesse ponto reto, vai chegar um momento, porque a gente monta empresa, a gente é que nem paixão, né? É. Quando a gente conhece alguém, bota toda a energia, É isso aí. vai cresce, aí chega uma hora que acomoda, aí fica aqui. Quando tá aqui, ou você faz alguma coisa para você subir mais ainda, ou você vai cair. E você trouxe um ponto, essa questão da paixão, né? O fato daquele seu negócio que você montou com todo o seu amor. Então, o envolvimento é tão grande que isso às vezes cega você. Gente, eu tenho tanta coisa para falar. A gente pode fazer uma série Netflix com a Luciene? Porque eu quero falar de brand, eu quero falar de business planning, eu quero falar de mais de skills, quero falar de mais erros. Ai, são muitas. Estratégia, Nossa. liderança. Tem bastante coisa. Como montar time. Não tem tempo, né? Isso é difícil, viu? Pra mim. Mas é essencial. É essencial. É o ponto de é o virada. mais. Se eu for colocar qual é o mais difícil num organograma de uma empresa, é o ser humano. Capital humano, sem dúvida nenhuma. É o mais difícil. É o mais difícil. Tecnologia você compra, você modela, você traz o software, o sistema, você pesquisa de mercado, você anuncia em bons programas para vender mais, mas a equipe a matéria-prima ser humano, para mim, é a mais difícil. E é a virada, né? Se você faz direito e treina bem, as pessoas estão ali engajadas com você e com o seu negócio, você voa. E o medo de treinar, bom, enfim. Tem muita coisa. Muita coisa para falar. A gente vai ter que conversar de novo com a Luciene. Você volta? Vai ser ótimo, volto. Muito Então, prazer, tá adorei. Fluiu, né? Tanta delícia, coisa para falar. Delícia. Muito bom. Muito obrigada. Esse foi mais um Empreenda Mais. Sábado que vem a gente está de volta. E eu espero que vocês estejam aprendendo com a gente, empreendendo com a gente também.